Nesse tutorial vamos ver como criar e usar date tables com PHP. Só lembrando, você pode realizar o download do código-fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e também para você que está assistindo o vídeo do canal pela primeira vez. Então, vamos ao tutorial. O que vai ser implementado nesse tutorial é o seguinte. Primeiro, vai ser apresentado como usar o Date Table. Em seguida, como trazer as informações do banco de dados para ordenar. Então, por exemplo, ordenar pela letra ou ordenar aqui pelo salário, menor ou maior, pela idade também, menor ou maior. Como também eu posso estar pesquisando, tanto pelo nome, pelo salário ou pela idade. Primeiro eu vou pesquisar pelo nome R, vou colocar R, vai trazer todos os nomes que possuem a letra R. Em seguida vou pesquisar pelo número, ou pelo salário, ou pela idade que ele vai trazer. Eu vou colocar 4, ele trouxe todos os que possuem o número 4, agora eu vou colocar 2. Ele trouxe pela idade. Agora, se eu colocar 44, ele vai trazer pelo salário, o salário que possui o número 44. Então é isso que vamos implementar nesse tutorial. Para começar, eu criei um arquivo index, então sendo este arquivo index, coloquei a estrutura básica do HTML. Este arquivo index eu estou utilizando como servidor WAMP, então eu coloquei no www e em seguida no diretório aula, sendo este arquivo index. Então vamos começar agora a implementar. Primeiro, eu vou aqui na documentação, então vou no Google, pesquisar Data Table CDN, abrir o site. Ao acessar o site, já vou aqui diretamente em exemplos e aqui temos o zero configuração. Vamos começar utilizando este modelo. Vai ser isso daqui que vamos implementar. Por exemplo, se eu colocar aqui o A, ele vai trazer somente os nomes que possuem A, I, podemos observar A, I. Agora, eu vou precisar colocar a parte do CSS, então vou aqui em CSS pegar este arquivo, então vou estar incluindo, então para incluir eu vou estar informando que é link rel. Agora eu estarei informando qual CSS que eu estarei incluindo, qual CSS, o CSS que eu havia copiado. Aqui eu estou incluindo o CSS e este CSS estou incluindo do servidor externo. Lembrando, para funcionar este projeto, o seu computador precisa estar conectado na internet. Agora vamos ver o JS, então qual JavaScript que eu preciso incluir. Então são esses dois aqui. Eu já copio o primeiro, pois estarei incluindo o jQuery, e aqui já vai ser o 3.3, em função de ser JavaScript, então eu vou colocar a tag script, em seguida source, que seria o caminho do arquivo que eu quero incluir. Em seguida, eu já finalizo a tag script. E dentro deste source que eu vou copiar o endereço que eu havia copiado. Estarei incluindo o jQuery de um servidor externo também e vou ter mais uma biblioteca. Qual seria? Seria este arquivo aqui. Então, já copio e já colo aqui. Então, estarei incluindo o CSS, o JavaScript de um servidor externo. Com o CSS incluído e o JS também, vamos ver agora aqui na parte do HTML. Então, ele vai inicializar a tabela. Então, eu já posso pegar no qual ele está inicializando a tabela, copio e já colo aqui abaixo do H1 e também já finalizo a tag table. Estarei alterando aqui o nome do seletor, não vai ser exemplo, vai ser listar o usuário para ser mais fácil de identificar. Vamos retornar aqui na documentação, em seguida eu tenho a parte do cabeçalho, então já copio aqui o cabeçalho e também já vou colar aqui o cabeçalho. Quais são as colunas que eu estarei buscando? Vou agora no PHP-MyAdmin criar uma tabela. Vou criar essa tabela na base de dados chamada cell, que eu já tenho essa
base de dados, e a tabela usuários que eu vou estar criando, eu vou utilizar do backup. Então, quando vocês baixarem o código-fonte que está disponível abaixo do vídeo, vai ter o backup, este backup da base de dados. Então, eu vou importar esse backup e importar. Então, estou importando para a base de dados chamada Selk e escolher. Então, é este arquivo. Já vou executar. Importei então aqui a tabela usuários, vai ter a coluna nome, salário e idade. Então, eu vou criar estas colunas. Então, vai ser nome, em seguida vai ser o salário e, por último, vai ter a idade. Vão ser estas colunas, essas outras eu já estarei excluindo. Com a tabela já criada, vamos agora aqui para a parte do JavaScript. Então, eu vou pegar aqui, então já copio este JavaScript e estarei colocando aqui acima. Então, eu vou abrir o script, em seguida finalizar a tag script, e dentro dessa tag script, eu estarei colocando aqui o que eu havia copiado. Então, agora não é exemplo. Qual é o nome do seletor? É listar o usuário. Então, já pego o nome do seletor. E por que aqui é hashtag? Porque aqui é ID. Então, em função de ser ID, eu coloco o hashtag aqui acima. No entanto, aqui no nosso exemplo, o conteúdo está aqui abaixo. Eu quero trazer do banco de dados, dessa tabela. Então, eu vou retornar aqui na documentação. Eu vou na parte do Service Side, porque vou trazer do servidor. Então, abri aqui a documentação, vou aqui na parte do processar, então já vou pegar aqui. Eu vou pegar essa parte da documentação. A parte de ler depois de ter carregado o arquivo eu já coloquei. Aqui no qual vai ser chamado este seletor eu também já copiei, só vou pegar aqui do processar e aqui a parte do Ajax, no qual ele busca as informações em um determinado arquivo. Então, vou copiar esta parte. Então, esta parte que eu copiei, eu estarei colocando agora aqui dentro do table, neste local. Somente eu preciso abrir a chave aqui acima e estarei fechando a chave aqui abaixo. Então, dentro da chave, vai ter aqui a parte do processar, do server side, e aqui do Ajax, que vai buscar as informações em um determinado arquivo. Somente esta parte aqui, buscar as informações no arquivo, vou fazer diferente. Vamos retornar aqui na documentação, ir novamente aqui no server side e vou aqui no post data. Então, já vou acessar aqui a parte do post data. Então, do Ajax eu já tenho. Então, eu vou copiar esta parte aqui, copio daqui e vou agora colar neste local. Aqui eu estarei informando qual arquivo que vai buscar os dados e qual método que eu estarei enviando. Vai ser o método post. E qual arquivo vai ser responsável em buscar no banco de dados? Vai ser um arquivo chamado processa, underline pesca de pesquisa, underline user, porque vai pesquisar o usuário. Então, já vou criar este arquivo, vou utilizar como base esse index, Ctrl+C, Ctrl+V, e agora só pego o nome do arquivo e vou renomear. Então, aqui eu já tenho o processo pesquisa user, já vou abrir, vou excluir tudo que estiver aqui dentro, vou abrir então já o PHP, e neste arquivo, primeiro eu preciso criar a conexão do PHP com esse banco de dados, com a base de dados chamada Selk. Então, vou criar aqui as variáveis com as credenciais. Primeiro, onde está o servidor, então está localhost, em seguida o usuário root, a senha em branco e dbname, a base de dados chamada Selk. Essa base de dados sendo esta, e essas aqui credenciais são exclusivas do WAMP Server. Em seguida, vou criar a conexão com MySQL, utilizando as credenciais das variáveis aqui acima e atribuindo para a variável conexão. Então, já temos a conexão do PHP com o banco de dados. Em seguida, eu estarei recebendo a requisição da pesquisa utilizando o request. Em seguida, vamos retornar da documentação. Vamos ver agora no server-side script. Então, a tabela eu já tenho.
eu preciso agora criar o array de dados. Então, já copio este exemplo. Ele está utilizando este modelo de criar o array, então eu estarei utilizando este modelo. Vou excluir esta parte aqui de baixo, só vou deixar esses 4 array, inclusive 3 já é o suficiente. Vou colocar aqui um comentário. Então, aqui eu vou colocar o nome da coluna. Então, aqui eu estarei somente colocando o nome da coluna. E qual é a coluna que eu vou trazer do banco de dados? Vamos ver aqui no banco. Vai ser nome, salário e idade. Então, eu vou copiar exatamente para não ter erro. O nome vai ter a posição 0. Então, vou colocar 0. Em seguida, o salário. Copio aqui a coluna salário, vai ter a posição 1. E em seguida, vou ter a idade. E a coluna idade vai ter a posição 2. Retornando novamente aqui na documentação, podemos observar que eu vou ter a paginação. Então, eu preciso descobrir quantos registros há no banco de dados. Então, vou criar aqui uma query para obter a quantidade de registro. Então, aqui eu crio a query, em seguida atribuo a query para esta variável, estarei executando a query e atribuindo o valor para esta variável, em seguida contar a quantidade de linhas e atribuir para esta variável. Assim eu sei a quantidade de registros que tem aqui no banco de dados. Então aqui, por exemplo, eu tenho 36 registros, eu vou obter este número, 36 registros. Agora eu vou criar uma query para obter os dados a serem apresentados. Então estarei pesquisando o nome, salário e a idade da tabela usuários. Aqui eu não estou colocando condição ainda. Eu não vou utilizar ainda o pesquisar. Vou então agora executar a query que está dentro desta variável, sendo esta query, vou obter o resultado e nesta query eu vou contar a quantidade de linhas e atribuir para esta variável. E agora eu estarei ordenando o resultado. Por exemplo, eu já tenho esta parte da query, então esta parte ela já está dentro desta variável result usuário e agora eu vou acrescentar nesta query o order by para ordenar conforme a coluna. Então, se eu selecionar aqui, vamos ver no exemplo, se eu quiser selecionar pelo nome, eu estarei clicando aqui pelo nome, ou last name, vai estar pesquisando pelo last name. Então, este order by que eu estaria utilizando para ordenar. Em seguida, com a query pronta, eu estarei executando novamente. Em função de já ter o resultado, agora eu vou precisar ler. Esse resultado é um array, então eu vou utilizar o while para ler o resultado. Então, já criei aqui o while. No entanto, todos os dados que estão vindo eu preciso atribuir para um array. Se viermos ver aqui na documentação, as colunas, ela deve ser um array. Então, este array que eu estarei criando agora, ele deve ser um array conforme esse daqui. Então, eu estarei agora criando este array. Então, agora que eu já estou lendo o resultado, atribuindo para um array, eu vou criar novamente um array de informações a serem retornadas para o JavaScript. E quais são essas informações? Vamos ver aqui. Então, seria essas informações aqui e em seguida o array que eu já criei. Então, eu vou criar aqui uma variável JSON data e vou começar a criar um array. Vou abrir parênteses, fechar este parênteses, finalizar com ponto e vírgula e vou pegar agora os parâmetros que eu preciso passar. É o DREI, record total, record filter e data. Então, já pego e colo aqui. Primeiro eu tenho o DREI. O que seria esse DREI? Significa o seguinte, para cada requisição é enviado um número como parâmetro. Então agora vamos ter também esse record total, que vem a significar quantidade de registros que há no banco de dados. Lembram lá em cima que eu falei que estaríamos contando a quantidade que há no banco de dados. Então agora sim, estou utilizando esta variável
para retornar através desta posição a quantidade de linhas. Ainda não temos a parte da pesquisa, no entanto ainda vamos implementar, e esta posição vai retornar total de registros quando houver alguma pesquisa. Não é o nosso caso por enquanto, mas logo vamos utilizar. Agora aqui eu preciso retornar os dados, e os dados estão onde? Estão neste array dados. Então simplesmente eu vou colocar aqui dados. Array de dados completo, os dados que devem ser retornados. E para finalizar, eu preciso retornar agora esses dados. E esses dados estão dentro de um array. Então, eu vou retornar um JSON encode, está aqui, enviar os dados com formato JSON. Então, estarei aqui enviando para a nossa index. Então, aqui eu estarei recebendo os valores. Vamos testar agora. Eu vou dar um Ctrl F5 para recarregar. E já está sendo apresentado. Vamos ver se ele já vai ordenar. Sim, já está ordenando pelo nome. Pelo salário, sim, está ordenando. Pela idade também. Vamos ver agora no pesquisar, se ele está pesquisando. Não está pesquisando, então precisamos agora acrescentar a parte do pesquisar aqui. Eu tenho obter os dados normal, agora eu vou criar um hífen para pesquisar. Eu vou colocar um hífen para verificar se é diferente de empty, quer dizer que ele está tentando pesquisar algum valor. Ele pode estar pesquisando pelo nome, pelo salário ou pela idade. Então, ele vai estar pesquisando por algum dos três valores, Então, se eu der um Ctrl F5 para recarregar a página, é necessário dar Ctrl F5, vou colocar a N, podemos ver que ele vai trazer somente o nome que tem a N. Vou colocar R, só trouxe o nome que tem o R. Com isso, o nosso pesquisar está funcionando. Vamos trazer 25 resultado. Também está trazendo 25 resultado. Com isso, o nosso Data Tables está implementado. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal. E também não esqueça de compartilhar, porque isso ajuda bastante a divulgar o canal e manter ele no ar com novos conteúdos. E aguardo você no próximo tutorial.